Até como fenômeno, há demonstrações científicas e há especulações conceituais. Para poder entendê-lo e compreendê-lo completamente, precisaria estar sintonizado com suas mesmas vibrações, ter chegado ao seu plano de evolução. Quando, ao seguir o balde em sua subida espiritual, passando de esplendor em esplendor, de fervor em fervor, chegamos com ele ao círculo abrasado do amor e avistamos o medonho desmoronamento de tudo o que é humano, e a unificação da alma com Deus, que o torna uno com o todo, onipresente no espaço e coexistente no tempo, que funde sua vida na vida de todas as criaturas, nos pobres homens naturais ansiosos, mas incapazes de atingir esferas tão adoráveis. Só podemos admirar em silêncio reverente ou sorrir de compaixão. Porque, de acordo com o nosso modo de sentir, temos que definir o balde como um santo ou como um louco. Ora, dada a mentalidade imperante positivista e racionalista, compreendo perfeitamente como é dificílimo a muitos homens de nosso tempo, mesmo se acreditando sinceramente, admitir que um seu semelhante, que toma parte em sua vida mesmo turbilhonante e atormentada, que tem uma família para manter e uma profissão para exercitar, possa ter sido verdadeiramente arrastado na esteira luminosa de Cristo, possa ter visto o rosto divino do Mestre e ter ouvido, como já Moisés no Horebe, a voz doce e terrível do Eterno. Na melhor das hipóteses, dá-se-lhe uma piedosa comiseração. Pessoalmente, mesmo se não estivera intimamente convencido de que um homem como nós, de nosso tempo, pode perfeitamente chegar à plena unificação com o Eterno, devo confessar lealmente que não me sinto com o direito de dizer um meu semelhante, que com simplicidade e sinceridade me dissesse eu vi ou eu ouvi, não é verdade. E só porque eu não estou em grau de ver e de ouvir o que ele afirma ter visto e ouvido, nem se pode duvidar de sua sinceridade e perfeita boa-fé. Se não era preciso admitir-se que este homem mentiu durante 10 anos seguidos, e continua mentindo com muita perseverança, com inteligência retilínea e com muita sabedoria, produzindo obras que sua cultura empírica não conseguiria justificar sozinha, mas todas trazendo a marca inequívoca de uma espiritualidade viva e profunda. E qual é dos leitores das mensagens espirituais, de a grande síntese, de asnouras e de ascese mística, que sinta poder afirmá-lo? E então, vem espontânea a pergunta, é possível que um ser humano possa atingir alturas espirituais tão inefáveis, ou talvez tenhamos de considerar esses místicos como fatos patológicos, como iludidos, que pensam ter alcançado certos níveis espirituais, que são apenas produto de sua emotividade? Para mim a resposta é clara e nítida, sim, é possível. Nossa incredulidade é função de nossa ignorância das leis que governam a vida e que um ensinamento filosófico-religioso, falseado desde as raízes, não nos permite penetrar. Se todos os homens nascem em condições de perfeita igualdade moral, intelectual e espiritual, como explicar que em idênticas condições de tempo, de lugar e de ambiente, se desenvolvam de modo tão desigual que produzam o culto e o ignorante, o forte e o fraco, o ladrão e o filantropo, o violento e o santo? Isto deve levar-nos à reflexão. E os que creem num ente supremo que é justiça, harmonia, amor, como podem admitir que a justiça, a harmonia e o amor possam gerar ódio, desarmonia, injustiça? Aqui está o ponto. Se a árvore boa dá bom fruto, e não pode dar mau fruto, quer dizer que nossos conhecimentos na matéria estão errados. E o estão mesmo. A antiga sabedoria, a qual viramos as costas com muita desenvoltura, ao afirmar a preexistência das almas e a pluralidade das existências, esclarecia luminosamente o mistério da vida humana e seu desenvolvimento natural. Disse que nosso mundo é grande e severa escola para os homens. E é verdade. E como em nossa organização escolar, assim também na escola da vida há vários graus de instrução, e em cada grau, diversas séries, que vão desde o jardim de infância, dos povos primitivos e selvagens,
até as faculdades universitárias dos povos de alta civilização. Cada regresso nosso, regulado pela lei, traz-nos à Terra com a nossa bagagem de experiências adquiridas anteriormente, a qual nos permite ingressar numa classe superior àquela em que antes exercitamos nossa capacidade, tentando conseguir adiantamento e promoção. E será assim até chegarmos a um alto grau de civilização, não só, evidentemente, industrial, mecânica e intelectual, mas também e mais particularmente, moral e espiritual. Assim compreendido, o fenômeno Ubaldi não nos parecerá nem impossível, nem digno de uma clínica neurológica. Muito provavelmente Ubaldi tem longo passado de profundas experiências religiosas, por isso, retomando em nosso plano, com uma consciência mais ampla e com forças mais substanciais, o seu caminho, ele se destacou da massa, não pelo fato de receber divinas graças extraordinárias, mas por íntima capacidade evolutiva, a fim de servir a nós, a massa, de exemplo, de incitamento e de aviso. Assim explico o fenômeno Ubaldi e não creio possa ser diversamente explicado. Tendo dado minha plena adesão a Pietro Ubaldi, e testemunhando-lhe mais uma vez minha simpatia fraterna, tenho de lealmente fazer algumas observações a respeito deste último livro. Cada homem tem os defeitos de suas virtudes. Ubaldi, que evidentemente não vive, e logicamente não pode viver em estado de perene inspiração, cometeu alguns erros, de caráter especificamente humano, que, embora não atinjam a substância do livro, serão lealmente anotados. Para narrar a sublimidade de suas visões, Ubaldi julgou não houvesse na linguagem e na mente humana palavra bastante bela e imagem suficientemente luminosa e escreveu com uma harmonia pictórica, de exuberante riqueza, a qual, a meu ver, prejudica um pouco a narração de sua experiência, que talvez lucraria mais se houvesse sido exposta em estilo mais simples, mais grave portanto. Do outro lado, obrigado forçosamente a falar de si mesmo em quase 300 páginas do volume, Ubaldi dá a impressão não só de querer impor sua doutrina como único e geral meio de sese, mas também assume, no fervor de sua exaltação, o ar de novo Messias, de novo Salvador da humanidade. Se bem que não é este o pensamento de Ubaldi, cuja natural modéstia e simplicidade são garantia da pureza de suas intenções. Aliás, ele mesmo, ao verificar esse perigo, procura humilhar-se profundamente a cada passo. Mas quem lê tem infelizmente essa impressão e isso tem o efeito de nuvens num céu sereno. Mas, há algo de mais substancial, em que não concordo absolutamente com Ubaldi, e é a oportunidade e conveniência discutidíssima de revelar ao mundo o terrível segredo. Que ele tenha feito um voto solene e supremo na tumba de Francisco de Assis, que tenha oferecido sua vida ao Eterno, pela salvação da humanidade, é coisa tão sagrada, que ele não pode mais dispor dela. Toda oferta feita ao Eterno pertence, não mais aos homens. Também aqui Ubaldi deve ter se equivocado quanto aos seus contemporâneos, pensando que eles podiam compreendê-lo e receber seu dilacerante grito de alma. Se anoto estas faltas, não é, evidentemente, para pôr a cruz sobre os ombros de Ubaldi. Ele pressentiu, para ser, um destino trágico, e ao ler certas páginas comovidas de ascese mística, tem-se a exata impressão de que para isso ele se preparou com firmeza de coração. Talvez seja mesmo chamado a dar um grande testemunho, não de palavras apenas, mas de ação. É indispensável, por isso, sustentá-lo com nosso respeito e a nossa simpatia. Tudo o que até agora ele escreveu para o nosso aprendizado e nossa elevação é supremamente belo, mas permanece no campo teórico. Faço votos de que bem rapidamente possa documentar aos incrédulos, mas não apenas aos incrédulos, com obras de vida, a genuína pureza de sua espiritualidade e a altura de sua missão. GV. Publicamos, com prazer, o artigo junto, mas fazemos algumas reservas quanto às conclusões a que chegou seu autor. Parece-nos, de fato,
que a esplêndida e real contribuição que Pietro Baldi dá ao mundo com suas obras não pode ser considerada apenas testemunho de palavras e não de ação, e portanto que a elas devem seguir-se obras de vida, como documentação. A nosso ver, parece que foi esquecido ou ficou ignorado o enorme esforço interior, moral e espiritual, vivido por Baldi, do qual as próprias obras são justamente a manifestação e expressão exterior. Parece-nos que isso é não sentir o poderoso hálito da vida que promana de suas próprias obras, como um magnetismo sutil, provocando exatamente a ressonância nas almas alheias. Que sejam ainda poucos, e muito poucos, infelizmente, os que podem vibrar em uníssono com a poderosa vibração que permeia e cisela das páginas de A Grande Síntese e das Diacese Mística. Isso é dolorosamente compreensível. Se assim não fora, não se acharia o mundo no estado em que se encontra, mas não considerar essas obras como reais obras da vida, por parte daqueles que sentem e lhes apreciam o poderoso influxo espiritual, parece-nos diminuir e desconhecer a importância e o valor da real contribuição trazida por Baldi. Não podem escrever-se páginas daquelas, descrever semelhantes experiências interiores, se elas realmente não foram vividas, e ainda mais, se a vida comum cotidiana não estiver em perfeita harmonia com o espírito, no qual se realizam semelhantes experiências, e é justamente esse elemento de vida vivida no espírito real e profundo, que permeia as obras de Baldi, e por isso tem o poder de agir em profundidade sobre as consciências alheias. E uma ação semelhante, no mais alto plano do pensamento e do espírito, não é talvez a coisa essencial aos fins da evolução espiritual humana, e digna, portanto, de ser considerada como verdadeira obra de vida. A redação. História de um homem. Da revista Risanamento Médico, Roma, número 2, novembro, 1942. O livro de Pietro Baldi, que traz o título acima, não é romance, mas é mais do que romance ou drama vivido. Não é biografia, a não ser que seja considerada inversamente, ou seja, como negativo diante do positivo fotográfico, é uma paixão, uma série de ascese intercaladas com breves paradas, um processo místico, feito por um homem a si mesmo, e terminando com uma ascensão espiritual que faz pensar em Francisco de Assis. Um homem que nasce rico, que poderia gozar dos bens desta terra, mas que vê, dela, o aspecto repugnante, os pútridos frutos, a força corruptora, a ofensa à divindade, e deixa que lhe carreguem tudo e arrasa a própria riqueza de modo a achar-se um dia pobre, sabendo e querendo, e isso após haver beneficiado a muitos, material e espiritualmente. Este é o esqueleto da história de um homem. Numa época materialista como a nossa do século XX, tal modo de agir seria depressa definido, ou melhor diagnosticado, como doença mental. Mas, quando o homem que conscientemente se abandonou a essa doença, consegue com os próprios esforços superar as dificuldades da vida, mediante um trabalho assíduo, sabendo que ele apenas, e só ele, deve o conforto da família e o próprio, quando um homem encontra nesse resultado o objetivo ansiado, que o aproxima cada vez mais de um tipo de perfeição espiritual, que a maioria evita sequer procurar, então pode dizer-se que esse homem não está doente. Nem podemos ter compaixão dele, como a temos dos doentes, porque nesse sacrifício que para ele foi alegria, é que encontrou o próprio ideal, a justificação da própria vida. Poderá pensar-se, ao lê-lo com um espírito cético, que os estados concretos materiais e sociais, que as situações de pessoas e as visões de ambiente descritos no livro, fazem compreender um modo todo particular de encarar a vida. E é assim mesmo. Mas não é um modo de encarar a vida e de agir, de uma pessoa que é vítima de certo estado de alma. Ao contrário, é o de uma pessoa que domina e dirige esse estado de alma. Poder-se objetar também que as mesmas coisas aparecem diferentemente a pessoas diferentes. Não resta dúvida. Mas é mister investigar qual seja o certo,
ou em todo caso, qual seja o melhor modo de ver. Justamente pelo fato de que somos todos diferentes e cada um julgue obra de modo próprio, o julgamento de uma parte das pessoas sobre esse estado de alma particular vale só para elas, não para as que sentem a maneira do escritor. A subjetividade domina toda a nossa vida psíquica, mas, nisto o Baldie teria uma superioridade, porque ele domina o próprio eu, e não é dominado pela materialidade. Esta pode ser instrumento necessário de medida para quem viva materialmente, mas não para quem viva espiritualmente. O modo de escolher a própria estrada, de bem colocar o próprio tesouro, segundo a parábola de Jesus, é diferente para cada um de nós, e ninguém pode fazer julgamentos sobre os outros, que não sejam subjetivos, e portanto parciais e viciados. Sem dúvida, a figura de homem que o Baldie representa como ele mesmo é, uma figura de alta exceção. Seu plano moral é absolutamente superior, sua expressão é elevadíssima. Neste livro, escrito de forma impecável e com uma força de sentimento de comover, achamos, para nosso tempo, uma figura mais do que proeminente, alguma coisa que tem sabor de legendário, para a maioria dos contemporâneos, e que portanto escapa à apreciação com os meios de que dispõe nossa época. Mas o que é preciso dizer ao leitor, para que não pense ser a obra uma das habituais biografias, mais ou menos transcendentais, é que nela a análise de si mesmo, de sua alma, é continuamente feita e refeita, sem vezes, com palavras e de pontos de vista diferentes. É o exame de um ser sob os mais variados pontos de vista e com todas as variantes do espírito, onde elas são mais numerosas de quantas possam encontrar-se na mais complicada e abstrusa fórmula matemática. Livro de apostolado de uma ideia e de um ideal, livro de combate ao revés, em relação à corrente mundana, livro de profunda psicologia analítica introspectiva, em que se vê a alma retorcer-se, atormentar-se como uma serpente no fogo que consuma. No entanto, vemo-la libertar-se do fogo, elevar-se, aperfeiçoar-se aos poucos, para um tipo de sublimidade que só achamos na história dos mártires do passado. Junto a isso, uma profunda filosofia, que não esquece as distâncias entre religião e humanidade, e mostra as proporções entre elas, como entre a divindade e o homem. Um martírio procurado, que se torna apoteose. A redação da revista La Verità, Roma, 31 de outubro de 1942, número 10. Pietro Baldie, História de um Homem, Editor Boca, Milão, 1942. Com esta história de um homem, Pietro Baldie escreveu seu melhor livro. Também porque, falando de si mesmo e das mais dolorosas provas de sua vida espiritual, soube achar acentos de tão profunda paixão, que conseguiu dar-nos muitas páginas, em que o pensamento e o artista se completam, num equilíbrio quase perfeito. Parece-nos, também, que as vicissitudes de que este livro é o reflexo tenham contribuído para esclarecer e pôr no ponto exato o pensamento do autor, que nos livros anteriores podia parecer aqui e ali um pouco incerto e confuso. Ao narrar, porém, os desenvolvimentos psicológicos e filosóficos que o conduziram à visão das coisas e da vida, apresentada nestas suas recentes e entusiásticas páginas, o Baldie dá demasiada importância à passividade passional de episódios exteriores, que, para um pensador e filósofo, ao contrário, não deveriam ter nenhuma. Por exemplo, a condenação ao índex de duas obras suas precedentes não deveria perturbá-lo nem produzir-lhe aquele choque nervoso, que o faz escrever páginas belíssimas do lado artístico, mas deploráveis para um homem de pensamento, todo dedicado a resolver as razões últimas da vida e da realidade. Sem falar que já não mais estamos no tempo de Giordano Bruno, especialmente depois do episódio de Galileu. A condenação do índex, mesmo para um crente, não pode ter valor definitivo, tratando-se de um órgão falível da Igreja, e que já várias vezes reconheceu seus erros e voltou atrás em suas decisões.
Dado que o Baldi esclareceu tão notavelmente seu pensamento, esperamos dele agora uma obra filosófica serena e definitiva, que o leve às conclusões das fecundas premissas, anunciadas até aqui. A redação. Comentários. Terceira parte. A condenação. Condenação do Santo Ofício. Decreto da Suprema Congregação Sagrada do Santo Ofício. Do Observatório Romano, Roma, 15 de novembro de 1939, número 268, segunda edição. São condenados 2 livros escritos por Pietro Baldi. Quarta-feira, dia 8 de novembro de 1939, na reunião geral da Suprema Congregação Sagrada do Santo Ofício. Os eminentíssimos e reverendíssimos senhores cardeais encarregados de zelar pelas coisas da fé e dos costumes, tendo ouvido o voto dos reverendos senhores consultores, condenaram e mandaram inserir no index dos livros proibidos 2 livros escritos por Pietro Baldi, cujos títulos são A Sese Mística, A Grande Síntese e, no dia seguinte, quinta-feira, 9 do mesmo mês e ano, o Santíssimo Senhor Nosso Pio XII, Papa pela Divina Providência, na habitual audiência concedida ao Excelentíssimo Senhor Assessor do Santo Ofício, aprovou, confirmou e mandou publicar a resolução dos eminentíssimos padres, apresentada a si mesmo. Dado em Roma, no Palácio do Santo Ofício, no dia 10 de novembro de 1939. Rômulo Pantanetti, chanceler da Suprema Congregação Sagrada do Santo Ofício. O Baldi condenado pela Igreja. Da revista Light, Londres, 22 de fevereiro de 1940. Caiu sob a excomunhão da Igreja aquele sensível e altamente espiritualizado escritor, Pietro Baldi, e suas 2 últimas obras. A Grande Síntese e o A Sese Mística foram condenadas. A última foi publicada há alguns meses apenas, mas a primeira teve sua segunda edição antes que fossem descobertas suas qualidades perigosas. Realmente, quando pensamos na sinceridade de Baldi e em seu profundo sentimento religioso, em sua vida de renúncia e em sua simplicidade franciscana, admiramo-nos da mesquinhez de pensamento dos que nos dias de hoje podem censurá-lo. Entretanto, os que cometem o atentado de querer silenciar os pioneiros do ensino espiritual, colhem geralmente o efeito oposto ao que desejavam, e neste caso, eles liderarão um aumento de interesse em torno de Baldi e de suas obras. O seguinte trecho pitoresco apareceu num artigo, que é evidentemente da autoria de um eclesiástico, na Gazeta de Foligno, desde que, nos assuntos religiosos, o pensador não é, segundo a metáfora comum de Baldi, uma estação transmissora, mas apenas uma estação receptora. Segue-se que o sistema destrói a base dogmática da religião católica, que tem sua origem da revelação de Deus, e não na hipotética criação do intelecto humano. O autor expressa a esperança de que o escritor se submeterá com docilidade à sentença, reconhecendo e deplorando os erros de sua mente poderosa que, sem intenção de pecado, foi envolvida nas nebulosas abstrações do kantismo, da mediunidade e do trafania. Tudo isto, em flagrante contraste com um artigo, publicado num jornal do governo italiano, Gerarchia, que entusiasticamente aponta o Baldi como o verdadeiro sucessor dos místicos medievais, dizendo que ele reviveu a tradição do Umbria depois de um silêncio de 5 séculos. A redação. A Grande Síntese no Index. Da Revista Reformador, Rio de Janeiro, novembro de 1939. Em telegrama de 14 do corrente, da Cidade do Vaticano, noticiaram os jornais cariocas que a Suprema Congregação do Santo Ofício, o ofício é mesmo santo, resolveu pôr no index ou inserir na lista dos livros proibidos as 2 obras, A Grande Síntese e A Sese Mística, de Pietro Baldi, que tratam de questões teológicas. Será mesmo disso, na acepção católica dos termos, que tratam as 2 obras citadas.
afirmando, como fez, segundo a notícia acima, somos levados a crer que a Suprema Congregação as condenou por palpite, ou, o que é mais provável, porque leu e não entendeu. Não nos interessam, porém, os motivos da condenação, nem temos tempo agora para os apreciar. Registrando o fato, sem comentários, que ficarão para depois, queremos apenas prevenir do perigo a que se acham expostos, se lançarem inadvertidamente os olhos sobre as mencionadas obras, aqueles de nossos irmãos, cujos espíritos, com a Igreja em pleno século XX, se conservam dentro da Idade Média, e congratularmo-nos com os que já se evadiram da prisão espiritual de tão remota época, pela consagração real que do seu valor altíssimo e da sua sabedoria profunda obteve a grande síntese, cuja segunda edição na Itália já se acha quase esgotada, pouco faltando para que se esgote a sua primeira edição brasileira. Quanto à outra obra condenada pela Suprema Congregação, no seu santíssimo ofício de condenar, a ascese mística, embora de muito menor porte do que aquela, é também um trabalho digno da consagração que acaba de obter, como os nossos leitores não tardarão a verificar, pois que em breve encetaremos a sua publicação em nossas colunas. A redação. A condenação de A Grande Síntese. Da Revista Constancia, Buenos Aires, 1º de março de 1949. A notícia da inclusão no index das duas obras de Pietro Baldi, A Grande Síntese e A Ascese Mística, embora pressentida, não deixou de ocasionar certa perplexidade e desagrado nos meios espíritas desta parte da América. Desagrado não tanto pelo fato violento em si, mas porque feriu sentimentos muito nobres e dignos de serem tidos em conta, coisa que a Cúria, devido à sua rigidez, não soube considerar, apesar de seus constantes protestos de amor e compaixão. Perdeu a Igreja uma bela ocasião de atrair simpatias, uma circunstância propícia para procurar fazer olvidar muitos ressaibos, unindo todas as forças espirituais dispersas e, em vez de unir, tornou a aumentar as distâncias. Compreenderemos que não podia proceder de outro modo, dado seu absolutismo, pois apesar de algumas boas intenções e grandes desejos de entender-se com uma parte do mundo que hoje lhe é contrário, está seu passado, que pese e obriga. Ela o sabe e também o teme. Sabe também que, ao condenar essas obras, que foram lidas com ânsias de febricitantes sedentos de verdade, ela se condena a si mesma, pois basta que a condenação se espalhe pelo mundo, para que o mundo, aguilhoado por impulso de curiosidade, se lance à leitura dos dois livros, mesmo muitíssimos de seus adeptos. Não tenha dúvidas, o Santo Ofício, apesar do extremo rigor que será usado, hão de ler suas páginas furtivas e secretamente. Tão grande é o anseio de sair do caos de misérias e vilezas em que hoje se debatem as almas. E, não obstante as tenazes resistências ou rebeldias, algo dessa leitura ressoará no âmago das consciências. Esse pouco será suficiente para fazer tremer profundamente a estreita urdidura do dogmatismo tecida em seu redor. Essas consciências já não serão tão servis nem tão presas. Lamentamos sinceramente a medida extrema. Lamentamo-la porque, silenciosamente com a timidez das almas simples que esperam e anseiam sempre o bem, confiávamos numa digna e realmente religiosa reconsideração de um passado prenhe de responsabilidades. Novamente esvaiu-se toda a esperança. Muitos diários e revistas italianas e do mundo inteiro fizeram ouvir suas vozes e seus clamores, coincidindo todos na afirmação de que se procedeu com um critério muito pouco cristão. A redação. As obras de Pietro Baldi no Index. Da revista La Verità, Roma, dezembro de 1939, número 12. O Santo Ofício condenou as obras A Grande Síntese e A Ascese Mística de Pietro Baldi, nosso apreciado colaborador. A condenação surpreendeu profundamente, de modo particular a quem, como nós, conhecemos além das obras, o próprio autor.
Porque Pietro Ubaldi, é útil que também os leitores o saibam, é um cristão convicto e ardente seguidor de São Francisco de Assis. O fenômeno Ubaldi merece toda a atenção dos homens de estudo e de pensamento. Um fato positivo, irrefutável, que nos deixa verdadeiramente pensativos, é que as obras de Ubaldi não são frutos de sua capacidade doutrinal. E então, no século do rádio e da televisão, quando os problemas do espírito tornam a interessar um grupo cada vez maior de cultores, não basta uma condenação à revelia, para confutar e persuadir. A redação. Reflexões. Lançando um olhar mesmo sumário às grandes escolas filosóficas, afastando-as de conteúdo expressamente anticatólico, que poderíamos relegar para as expressões de pensamento polêmico ou sectário, perguntamo-nos se a substância e a forma da filosofia escolástica fazem parte integral do dogma, ou se são possíveis orientações de pensamentos diferentes, sem afastar-se das verdades fundamentais da Igreja Católica. Ninguém nega a São Tomás a sólida base da concepção filosófica, nem a nega a todos os neoescolásticos, que nas pegadas do grande Aquino formaram, na disciplina do pensamento, várias gerações da Idade Média, da Era Moderna e da filosofia escolástica contemporânea. Mas, que podemos dizer? São Tomás terá sido mais do que um gênio, digamos mesmo, mais que um grande gênio, mas sempre com as limitações do gênio humano. Aqui não se trata de revelação, que exorbita das capacidades individuais ou coletivas do poder humano. Trata-se de uma corrente de pensamento, a qual, ainda que coincidindo com a revelação, não é revelação. É corrente de pensamento, assim como foram as de Aristóteles, de Sócrates, de Platão, de Santo Agostinho, de Scott, de Bacon, de Galileu, de Hobbes, de Locke, de Descartes, de Leibniz, de Hume, de Rousseau, de Kant, de Hegel, de Spencer, de Lotze, de Benedetto Croce, de Gentili, para não falar senão dos maiores. Ora, que a Igreja se defenda contra aquelas correntes de pensamento, que põem em sério perigo a organicidade de seu conteúdo doutrinal, isso é tanto mais natural e legítimo, quanto deve ser. Mas com isto não se quererá dogmatizar a filosofia escolástica e especialmente o sentido fixado de suas fórmulas. Assim teríamos de supor que a revelação não terminou com São João Evangelista, mas se tenha prolongado até São Tomás de Aquino. E sabemos que a Igreja considera isto heresia. E então? Se Kant, que não o julgamos nem polemista nem sectário, mas puramente filósofo, se afastou da orientação escolástica e abriu caminho ao criticismo, fazendo florescer, no vasto campo do pensamento humano, tantas e tão diversas tentativas para atingir a verdade, não o reputamos, por isso, réu de abuso racional, mas simplesmente um ousado inovador, e não vamos por isso colocar-lhe a cruz às costas. E a propósito de cruz croce em italiano, se Benedetto Croce pôde tumultuar o mundo com sua concepção neo-hegeliana, em evidente contradição com o pensamento tomista, nem por isso pode ser colocado entre os hereges desde que não teve intenção de pronunciar-se contra o patrimônio teológico dogmático da Igreja, mas simplesmente a de responder a uma preocupação de sua razão em busca da verdade. Passando deste a Giovanni Gentili, que se diz ter destruído toda a verdade objetiva, tão teimosamente mantida pela escolástica mediante o caminho dos sentidos, nem ele também deve ser colocado entre os hereges, porque jamais se pronunciou contra as fórmulas dogmáticas da Igreja Católica. A filosofia não pode levar em conta, como tal, limitações e inibições da teologia, que tem sua base sólida na fé. Mas, tanto Kant, como Croce e Gentili, como qualquer outro cultor das disciplinas filosóficas, são expressões claras de sistemas tendencialmente transitórios, nem mais nem menos de quanto era o filósofo Aquino. Por que querer ligar o fenômeno revelação ao fenômeno razão, a ponto de dogmatizar uma expressão de caráter puramente humana,
que a experiência e a evolução científica podem sobrepujar. E então, os séculos que passaram depois de São Tomás, com seus grandes pensadores, nada puderam ter trazido de verdadeiro e de bom. Custamos acreditar nisso. Proclamamos, ao invés, a contínua ascensão do pensamento humano, mesmo permanecendo fixado o termo da revelação, pelo simples fato de que esta se limitou a determinado ciclo histórico, ao passo que o progresso do pensamento humano continua com a história e forma ele próprio, em grande parte, a história. Após estas considerações de caráter geral, vamos ao caso particular de Ubaldi, deste forte e genial expositor do pensamento, que absolutamente não pensou em criar novo sistema filosófico, e muito menos valorizar outros sistemas precedentes, mas simplesmente fazer vibrar seu pensamento irradiado de planos superiores conceituais, estes, sem ligar aos estreitos limites de velhos e modernos sistemas, se derramou ousadamente num mundo quase novo, sintetizando harmonicamente os campos explorados do passado e adivinhando o futuro. Ubaldi não pretendeu nem demolir princípios nem criar precisos e determinados campos racionais. Colocado diante da própria consciência, arcanamente reveladora, evitando o fracionamento de uma batida análise experimental, acumulando tudo quanto a ciência de um lado e introspecção mental do outro lhe puderam fornecer, penetrou os mais graves e delicados problemas cosmológicos, históricos, psicológicos e éticos, buscando uma fórmula sintética de tudo o que pode interessar à função conceitual do intelecto humano. A suprema tentativa de Ubaldi não pôde subtrair-se ao fenômeno religioso, especialmente ao evangélico, que ele viu e tratou com seu sistema em síntese, enquadrando no vasto e complexo como das outras compreensões intuitivas. Para Ubaldi, a integridade do homem não pode cindir-se numa oposição de individualidades separadas, em relação aos diversos fenômenos humanos, ao contrário, ele a coloca inteira e compacta diante de todo o mundo fenomênico, tirando daí atitudes novas e sinteticamente harmônicas com a verdade e com o bem que o homem deve conquistar através das ilusões e desilusões, quer da parte do intelecto, quer da vontade. Em a grande síntese, Ubaldi não poupou uma atitude laboriosa e cientificamente objetiva, para os últimos resultados cosmológicos e biológicos, obtendo o aplauso incondicional de peritos de valor, para tudo o que diz respeito às suas conclusões experimentais e suas intuições racionais. Os primeiros 63 capítulos de A Grande Síntese dedicam-se ao complexo estudo da cosmologia, para passar ao da psicologia e desta ética, nada descuidando de quanto a religião e o Estado, com os próprios cânones naturais e positivos, imporão e sancionarão, cada um em seu próprio campo, na consciência individual e coletiva do homem. Páginas cheias de pensamento e vazias de floreados retóricos, que cingem o leitor a um exame ponderado e nada fácil, a respeito das conclusões do autor. A frase assume colorido e calor de novidade, e por isso de especial dificuldade, exatamente interpretativa. A materialidade da expressão verbal nem sempre, de fato, decide, clara e univocamente, para determinado sentido. Intelectualmente formado pelas conclusões analíticas de vários sistemas filosóficos, Ubaldi quis audaciosamente destacar-se deles, para conceber grandioso quadro sintético, que, elaborado em seu espírito, ele fixou nas páginas de A Grande Síntese, tropeçando aqui e ali na acidentalidade dos termos. Evidentemente, por causa dessa transplantação para o campo da materialidade da expressão sonora, ele teve de servir-se de termos que, dada a mentalidade de diversas orientações filosóficas, trouxeram tal confusão que Ubaldi, para permanecer fiel à verdade da Igreja Católica, várias vezes projetou e desejou corrigir, adaptando-os ao sentido preciso e comum da teologia católica. No livro igualmente condenado, A Sese Mística, parece-nos que o autor esteja maduro,
mais do que por ocasião do frio raciocínio de a grande síntese, a equilibrar-se no alto, muito alto, nas esferas do sentimento, do dever e do amor. Esta é a sua fase de ascensão final, para a qual transporta toda a sua introspecção profundamente psicológica, no deleite da verdade atingida com a mais elevada dedicação ao bem, entrevisto nos ensinamentos e exemplos do Cristo. Em ascese mística, pode dizer-se que terminou o esforço da subida racional, realizada em a grande síntese, para repousar e elevar-se na contemplação do panorama terrestre e celeste. E aí se acham, desse modo, páginas sublimes, reavivadas por uma fraseologia ardente e cortante, como justamente convém ao tema e que não é fácil achar em outras tentativas desse gênero, com tanta densidade de pensamento e elevação de forma. Os corteses glosadores dos erros de Ubaldi, que lhe conseguiram a condenação do Supremo Tribunal da Cúria Romana, não deixarão de dedicar sua mais vigilante e objetiva atenção a estas páginas de cristalino ardor, remodelando-se com o conhecimento íntimo e talvez pessoal do autor, que é um intelecto são e um coração de ouro, une harmoniosamente uma alma profunda e sentidamente cristã. Lápis. Uma condenação. Há vários anos vêm sendo publicadas obras de Pietro Ubaldi, o místico do Umbria, primeiro em série na revista Lida e Pensiero, no Correio da Mãe do Rio de Janeiro, na revista Constancia de Buenos Aires, e depois em volumes, traduzidos, desde 1933 em muitas línguas. As obras são, as Noures, a grande síntese e a ascese mística. Mister dizer, de imediato, que Pietro Ubaldi não vendeu seus direitos autorais, cedeu-os gratuitamente, permitindo publicações sucessivas em volumes, pelo que, hoje, suas obras não são mais propriedade do autor, mas divulgadas em todas as nações civilizadas, tendo se tornado de domínio público. Dizemos domínio público, quando nos referimos à propriedade intelectual, perdida agora pelo autor. Mas diremos que o domínio público é restrito a limitadíssimo círculo de leitores, se nos referimos ao conteúdo dos próprios escritos. É conhecido e reconhecido que a produção intelectual de Ubaldi não só se adapta, absolutamente, à possibilidade de ser entendida pela massa amorfa de leitores, mesmo que esta tivesse mais gosto pelas fábulas que pela verdade, mas não se acomoda nem sequer às mentalidades medíocres, as criaturinhas superficiais que até talvez achassem atraente. Só as mentes de pensamento elevado e profunda cultura filosófica podem ler as obras de Ubaldi com aquele plácido espírito de observação e crítica, como convém aos do que se dedicam a conhecer e julgar uma nova obra, uma nova orientação espiritual, sobre a qual podem levantar-se vozes concordes ou surgir dissensões, mas sobre a qual sem dúvida foi chamada a atenção e o interesse, e promovida a pesquisa das mais altas atividades do espírito. Nesta comunidade intelectual e internacional, suscitou surpresa, e não pôde ser justificada, a condenação repentina e rudemente expressa pela Congregação do Santo Ofício, que em seu decreto de 8 de novembro de 1939, colocou no índex os dois livros A Grande Síntese e a Ascese Mística. Os vários apologistas e comentadores da condenação, mesmo exaltando por dever de ofício ou de missão ato, não puderam calar, e negar a si mesmos e aos outros, que algo de bom e de verdadeiro há nas obras de Pietro Ubaldi, mesmo quando no ardor da polêmica unilateral, transcreveram, com censura e escárnio excessivos, trechos destacados e avulsos de um conjunto, atribuindo-lhes um significado e um objetivo, que não estão de acordo com as intenções de quem teve a inspiração. Entretanto, o próprio fato da distinção específica, implica o reconhecimento de que, ao menos, não é a obra toda que é repudiada e condenada. Daí não poder causar surpresa o fato de que a condenação, ocorrida 6 anos depois da publicação inicial da obra, obteve efeito totalmente contrário ao esperado, ou pelo menos desejado. De fato,
se fez e fará um vazio em redor das obras de Ubadi por parte daquelas mentes que estão impossibilitadas de entender e julgar, por incapacidade íntima, e que se entregam caladas e submissas ao julgamento alheio. Todavia, a condenação excitou, ao invés, o interesse e despertou a observação e a investigação de todos aqueles que, com o ânimo isento de preconceitos doutrinários e de excessos de supina e cega submissão, estão em condições espirituais de entender e apreciar a obra que provocou os rigores dos tutores da fé. Mas, se é fácil e simples impor proibições ao rebanho incolor e uniforme, que tem apenas a força de resistência da massa, mas não a energia criadora, não é outro tanto simples nem fácil embargar o caminho às forças do espírito que, só elas enquanto tais, não podem ser compreendidas nem comprimidas numa mordaça estática, em limites fixos e invariáveis, de acordo com concepções e objetivos egoísticos e utilitários, de uma negação oposta como princípio absoluto. Dessa forma, sempre que aparece contraste entre a resistência estática e a evolução do espírito, o obstáculo é abatido, com grave, evidente e permanente dano do oponente. E a história de todas as conquistas espirituais e científicas deveria estar presente às mentes dos julgadores. Já transcorreram 3 séculos da condenação de Galileu Galilei por parte da Congregação do Santo Ofício, e no entanto, entre os muitíssimos erros, essa sentença é sempre recordada como uma prova inegável da cega teimosia e do egoísmo doutrinário, cada vez que a ciência e a fé, uma ideia e um sistema, o espírito e a matéria formaram objeto de exame dessa congregação. Ao menos desde essa época deixa em torno dessa congregação uma auréola de surpresa incrédula, de desinteresse generalizado, de disfarçada irreverência que ofendem, ainda mais, a majestade da congregação, a fé e o sentimento religioso de todos nós que, como católicos convictos e praticantes, desejaríamos que todos os valores representativos de nossa santa religião não sofressem intromissões, restrições nem observações de espécie alguma. De todos aqueles que, na pátria e fora dela, com a pena e com a voz, sempre repeliram e combateram a ofensa, o escárnio e os sarcasmos, que chegaram como consequência dos erros e das resistências cegas, como justificação das separações e dos desvios pelos quais a vida da Igreja do Redentor sempre foi atribulada e ferida em todos os tempos. Não é pois necessário aumentar o número dos que duvidam, dos que desconfiam, dos dissidentes, sobretudo quando a separação tende a verificar-se, não somente na massa incolor e inerte, mas nas aristocracias do espírito e do saber. Muitas vezes, no curso de sua história, a Igreja de Cristo foi salva pela paixão e pela fé dos humildes de coração, mas elevadíssimos no espírito e na doutrina, e estes jamais condenaram nem excomungaram, mas pregaram e persuadiram. Mas estes humildes não se confundiam com a massa, com os números, pois elevavam-se sobre todos, em alturas espirituais inacessíveis de ascetismo e inspiração divina, em que a praxe dogmática e a mesquinhez doutrinária têm apenas artificioso e restrito direito de permanência. E agora, contemplando as obras que Ubadi escreveu, sem dúvida não por própria sabedoria, pois ele confessa não possuir o conhecimento intelectual nem o científico a essa altura, temos de concluir que, se aquelas páginas contêm só erros e sacrilégios, a condenação chegaria tarde e não teria efeito algum, porque a consciência dos crentes já as teria repelido e reprovado. Se ao invés aquelas páginas contêm mais verdades que erros, então a condenação não só se revela inútil, arbitrária e vexatória, mas consegue efeitos perfeitamente contrários aos visados pelo ato condenatório, porque, naquelas páginas, o julgamento de todos os que têm força intelectual para compreender o valor delas, já foi expresso e confirmado. Mais uma vez se mostra, aí, como a violência contra o espírito deve ser substituída, na defesa da fé, pelo amor e pela persuasão, pela guia em direção à luz, pela compreensão dos humildes de coração.
Doutra forma, aquela violência, cobriabete, substantiam vero anulam tem aparência, mas nenhuma substância. BG. Orientação. Esclarecimentos sobre a condenação de A Grande Síntese e Assese Mystica Index. Da revista La Verità, Roma, fevereiro de 1940, número 2. Que conteúdo mais alto pode dar-se à vida, senão de lutar e sofrer por um ideal? Esta máxima resume meu estado de alma atual. O público que esperava de mim uma explicação, após a condenação ao índex de meus 2 volumes A Grande Síntese e Assese Mística, compreende que eu não podia falar senão no fim, com a pendência resolvida ou a situação definida, para concluir. Mas nem hoje posso fazê-lo, enquanto lentas e complexas se desenvolvem as negociações para esclarecimento, entre Roma e Gubbio, minha cidade. Este, portanto, é um artigo apenas de orientação, à espera das conclusões, um artigo em que, nesta minha hora veemente procuro uma focalização mais exata de minha obra, tão diversamente discutida e julgada, especialmente hoje. E coloco sinceramente, sobre a mesa, todos os elementos de que posso dispor. Por outra razão calei, e em alguns pontos quero calar, porque o público não sabe tudo nem deve compreender tudo. Trata-se de uma matéria grave e palpitante, que não pode ser oferecida totalmente ao seu olhar apressado e distraído. O público não tem direito de assistir, às vezes por pura curiosidade, a uma polêmica à custa da igreja que eu respeito, julgando, por princípio, ser dever de todo homem de bem, o respeito à autoridade. Minha finalidade é o bem e limito-me ao bem. Meu método é do Evangelho, o amor fraterno. Tenho o dever de informar aos honestos em todos os campos, e não de dar satisfações aos vãos, curiosos e agressivos. Tudo em meu derredor deve manter-se em plano de espiritualidade, de que estão excluídos os baixos sentimentos de todo gênero. Este tempo de espera, que me impus severamente à minha consciência, quando é humano saltar em defesa própria, especialmente quando se sente que se está com a razão, foi para mim uma hora trágica e palpitante, em que voltei ao meu âmago em que Deus fala, para sopesar tudo de novo diante dele, particularmente as minhas responsabilidades, porque costumo começar pelos meus deveres e não pelos dos outros. Tremendo esforço de espírito, hoje pouco em moda, mas necessário, para preparar aquela psicologia heróica de martírio, sem a qual nada de sério pode fazer-se na vida. Espalhei pela imprensa diária vários artigos explicativos, mas certa imprensa não convergente dispersa o pensamento. Fiz minhas afirmações fundamentais no capítulo Minha Posição, do volume Assese Mística. Não fui compreendido. Inútil repetir essas coisas. Meu caso é complexo e foi mal entendido por muitos, porque é um fenômeno em rápida evolução, e está fora das formas comuns do pensamento da nosso tempo. Fui definido como médium, espiritualista, estudioso, homem de ciência, filósofo, inspirado e, enfim, místico. A psicologia moderna compreende e quer o especialista que se tranca numa gaveta do cognoscível já conhecido e não que se acha diante desses fenômenos dinâmicos em rápida ascensão. A mentalidade dominante analítica e racional exclui essa universalidade sintética e intuitiva. Assim, cada um me viu com seu olho particular e me catalogou, pensa que definitivamente, no seu campo, enquanto eu atravessava, e pescou-me com a rede de sua classificação, da qual, pouco tempo depois, eu já havia saído. Isto, quanto à medicina, à economia, à sociologia, à filosofia, à arte, à ciência, à mediunidade, ao espiritualismo, à religião, daí os mais variados julgamentos. Mas eu sou apenas eu, um fenômeno em movimento. Neste trajeto, tive a sensação viva de quantos podem ser no relativo, os aspectos em que refranja unida a verdade absoluta, que não pode ser sentida pela razão nem pelo estudo, neste plano, mas só por intuição num plano superior, como eu experimentei. Fui medido,
Assim, pelos metros mais diferentes, e cada um disse a sua medida. Cada um aprovou ou condenou, conforme os comprimentos coincidissem ou não com a medida usada. Laste but no leaste por fim, nem por isso com menor importância, chegou a escolástica. E todo o meu trabalho é medido também com o metro teológico. Em minha orientação simples, prática, aderente à vida, isto não estava previsto. Não via empregada corretamente, nas medições sociais, aquela unidade de medida, que me parecia antes, colocada em grande honra, entre as coisas históricas, exumadas nas escolas pelos estudiosos. Instintivamente segurava minha vida, a natureza operante em que tão vivamente sinto Deus presente, a natureza que faz e conclui tão bem, sem necessidade de laboriosas construções racionais. Instintivamente achei-me mais preso à forma mental odierna, que é científica, mesmo porque devia falar a ela. Jamais, pois, tive intenção de fazer um tratado teológico ou escolástico, nem pretendi absolutamente entrar naquele campo em que, sinceramente, por mais que houvesse perscrutado, nada havia achado que me tivesse impressionado e saciado. Será talvez um erro crer que possam compreender-se os fenômenos naturais, como a vida e a morte, a dor e a culpa e também a moral e a ascese, o bem e o mal, simplesmente observando-os e perguntando a eles somente o porquê deles. Deus não é onipresente, e todos eles não são, então, a expressão do pensamento de Deus. Olhei tudo isso com amor apaixonado de São Francisco pelas criaturas. E vem dizer-me que isso é panteísmo. Mas eu sinto e amo Deus nas criaturas. Por que pretender demolir com acusações filosóficas esta minha alegria? Então São Francisco era panteísta. Aparecem, desse modo, as razões da não coincidência com esse metro. Meu caminho é intuitivo, de místico, aquele é caminho de razão. Com todo o respeito por aquela sutil técnica conceitual, que é o pensamento aristotélico que só o gênio e a santidade de um Tomás podiam assimilar a uma igreja filha do Evangelho, francamente, eu, por temperamento místico, e por método intuitivo, sinto-me mais próximo às formas de verdade primordiais do cristianismo, do que às sucessivas e deduzidas. Aliás, se a filosofia do mundo oscila entre a forma mental de Platão e a de Aristóteles, isto é, entre a intuição e a razão, como a vida entre o coração e o cérebro, e a própria igreja entre Santo Agostinho e São Tomás, é evidentemente lógico que, algumas mentalidades místicas, e não só elas, repugne tremendamente toda a coação lógica de razão em matéria de fé, que elas sentem antes como uma doação de si, espontânea e total a Deus, por ato de amor, do que como uma conclusão racional. A estas mentes, aqueles silogismos que parecem acrobacias e bravuras, podem despertar uma santa repugnância, como algo de religioso, como uma negação de espírito de amor ao Evangelho, como uma contrafação do sentimento de Cristo, que queria convencer por meio de amoroso exemplo e não por força de argumentação. Não foi ele o inimigo dos doutores e dos sábios? Compreende-se, todavia, que certas formas mentais e métodos tenham sido necessários e tenham tido a função histórica de salvar em outros tempos a Igreja, quando na Idade Média a vida era confiada à espada e era necessária a força, até dos argumentos, para proteger a verdade. Mas se os tempos tivessem mudado, e hoje a coação lógica, ao invés de persuadir, afastasse. Disse que nenhum silogismo jamais persuadiu ninguém. Parece, ao contrário, que a convicção seja um estado psicológico, que não resulta de puros elementos racionais. Seres eminentes, como São Francisco e o próprio Cristo, persuadiram muito mais por meio simples, do que por força de argumentação. Aliás, é também conforme a justiça divina, que a verdade não seja patrimônio apenas dos eruditos, mas de todos. Cristo empregou o sistema da descida do Espírito Santo. Parece-me que as coisas divinas devem ser simples e nuas, sinceras e ardentes, e não difíceis, artificiosas,
enfeitadas de erudição. Sinto para mim que se a razão pode demonstrar, também pode errar, que o coração não demonstra, mas não se engana, apesar do que dizem os doutores. A verdade é ampla, e vejo que pode abarcar os dois extremos, não contrários, mas complementares. Esta é a posição